Oi pessoal, mais um vídeo aqui do canal A Prova Matemática com vocês. Hoje nós temos a questão 32 do Enseja 2017. Vamos lá para a questão. Diz o seguinte, o quadro apresenta a temperatura média em graus Celsius de algumas capitais brasileiras no ano de 2008. Então, ele está falando que tem algumas informações da temperatura média no quadro abaixo, né? Então, nós temos aqui o quadro, que o exercício está se referindo, mas vamos voltar aqui no quadro depois. Vamos continuar lendo a questão para a gente saber o que o exercício pede. Deixa eu subir aqui um pouco a folha para vocês acompanharem. Aí, então, o exercício continua dizendo o seguinte: com base nesses dados, que são os dados do quadro que a gente vai ver daqui a pouco, com base nesses dados, as capitais com a maior e a menor temperatura média no ano de 2008, respectivamente, foram. Então, vamos entender aqui que o exercício está pedindo. Ele deu os dados que está no quadro e está falando que as capitais com a maior e a menor temperatura. Então, o que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar primeiro a maior temperatura e depois eu vou procurar a menor temperatura. Por que eu vou procurar os dois e nessa ordem? Porque aqui ele está falando respectivamente. Quando ele fala respectivamente, tem que ser nessa ordem. Então, ele falou que as capitais com a maior primeiro e a menor em segundo, temperatura média do ano de 2008 foram. Então, ele quer saber exatamente nessa ordem. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro a maior. Então, vamos lá buscar primeiro a maior temperatura média. Então, temperatura média. Vou subir aqui o quadro de novo para a gente procurar a maior temperatura média. Então, aqui no quadro, nós temos a relação da capital, as capitais brasileiras que ele deu. Deu Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília e mais algumas outras capitais. E aqui ao lado, ele deu a temperatura média em graus Celsius. E aí, deu a média de temperatura de cada uma dessas capitais. Aqui, por exemplo, Aracaju tem uma temperatura média de 29,8. Belém tem uma temperatura média de 31,9. Então, a gente não vai precisar fazer cálculo aqui. É só realmente você analisar o quadro, porque ele quer a temperatura média, que é o que tá falando aqui embaixo, temperatura média, e aqui no quadro ele já deu essa temperatura média. Então, eu só vou procurar qual que é o primeiro maior valor. Então, vamos lá procurar o maior valor. A primeira nós temos aqui a capital Aracaju. Aracaju, ele tá falando que a temperatura média é de 29,8. Belém, 31,9. 31,9 é maior que 29. Então, essa temperatura, por enquanto, a 31,9, tá sendo maior. Nós temos aqui a 27,3 embaixo, que é menor que a 31. Então, continuamos com a 31 a maior. 27,0 é menor que 31,9. 29,4 é menor que a 31,9. 32,5, ela já é maior que essa 31,9. Então, vou pular para cá. Vou considerar essa, por enquanto, como a maior. 30,0 é menor que essa, então, vamos continuar. 32,1 é 32, mas temos o 1 aqui após a vírgula e o 5 aqui. Então, 32,5 continua sendo a maior. Temos a 29,8, que é menor também, né? 33,6, ela já é maior que essa 32. Então, por enquanto, 33,6 é a maior. 25,0 é menor. 29,4 é menor que a 33,6. 25,6 é menor que a 33,6. E 28,9 é a menor que a 33,6. Então, essa 33,6 é a maior temperatura. Nós temos aqui a maior, que é referente a
Palmas. Então, Palmas, 33,6 graus Celsius de temperatura média, é a maior temperatura que temos nesse quadro. E agora, o segundo valor que ele pede aqui é o menor, que se diz respeito a menor temperatura. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos voltar aqui no quadro e vamos buscar a menor temperatura, o menor valor entre essas temperaturas médias que temos. Então, vamos lá. Aracaju, 29,8. 29,8, aí temos aqui embaixo 31,9, então 29 é menor, vamos ficar com essa por enquanto, como sendo a menor. 27,3 já é menor, então vamos pular para cá. 27,0, menor, vamos pular para essa, vamos ficar como essa menor. 29,4 é maior, 32,5 é maior que a 27,0. 30,0 é maior, então a gente continua ainda com a 27,0 como a menor. 32,1 maior também. 29,8 também é maior que a 27. 33 a gente já sabe que é maior, né, que já marcamos aqui. 25,0 ela já é menor que a 27, então a gente já vai considerar essa menor por enquanto. 29,4 é maior. 25,6 é 0,6, então é maior. 28,9 é maior que a 25,0. Então, aqui a gente tem a 25,0, a menor temperatura, o menor valor que nós encontramos aqui. Então, menor. Então, diz respeito à capital Porto Alegre. Porto Alegre tem a temperatura média de 25 graus Celsius. Então, a gente achou, primeiro, a maior, 33,6 palmas. E depois, a menor, que aqui, menor 25, Porto Alegre. Então, nós temos essa ordem. Então, Palmas primeiro, Porto Alegre em segundo. Então, a gente volta aqui nas alternativas para ver se tem Palmas primeiro, Porto Alegre segundo. Vou subir aqui. Dá para ver bem aqui a questão, né? Então, aqui nós já temos a resposta. Letra C, Palmas primeiro, maior temperatura, Porto Alegre, segundo, a menor temperatura. Então, a resposta da questão é a letra C. Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha o vídeo. Até a próxima!